pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre destralhe e dei algumas dicas para vocês manterem o ambiente de vocês destralhado. E neste vídeo, como forma de complementar o vídeo anterior, quero dar dicas para vocês não voltarem a acumular as coisas. Pois se você conseguir manter a sua casa destralhada e não voltar a acumular, você terá um espaço livre de bagunças. E a primeira dica para você não voltar a acumular bagunça na sua casa é não guardar as coisas em espaços muito escondidos. A gente pode usar aquele ditado antigo, mas que cai bem aqui neste momento, que é: quem não é visto não é lembrado. E é exatamente assim que as coisas funcionam. Quando você tem um espaço de armazenamento aí na sua casa, que você não costuma mexer muito nele, geralmente esse local se torna um foco de bagunça e você vai entulhando tudo quanto é tipo de cacareco nele. Vai falar aí pra mim se não é verdade, e eu quero saber se aí na sua casa esse espaço escondido que acumula bagunça é um quartinho, a garagem, uma gaveta. Aqui em casa a gente tem um cômodo fora da casa que é um quartinho, mas eu mantenho lá com poucas coisas, na verdade com quase nada. Meu mesmo não tenho nada lá. Lá ficam algumas ferramentas e alguns acessórios do meu esposo de bike, mas eu sempre passo lá para fazer uma vistoria porque as coisas não se acumulem. Por quê? Sempre quando a gente tem um espaço que a gente pode guardar as coisas e esse espaço ele é escondido, é longe da nossa vista, isso acaba se tornando um imã para atrair coisas que a gente não quer pensar no que fazer naquele momento, e essas coisas acabam se acumulando com o passar do tempo. Então eu sugiro, se você tem aí na sua casa esse tipo de espaço que você não costuma mexer muito, vai lá, faz uma vistoria. Tira o que você tem certeza que não é útil de lá, é claro, né, gente? Mexa nas coisas que são suas. Não guarde mais nada nesses lugares, porque a tendência é a gente acumular as coisas aonde a gente não mexe constantemente. A segunda coisa para você não acumular é responder 3 simples perguntas antes de comprar qualquer coisa. Independente se você é adepto ou não do estilo de vida minimalista, você precisa comprar. Nós vivemos numa sociedade de consumo e é natural que a gente precise comprar coisas novas, porque as que a gente tem se estragam e a gente precisa jogar fora, ou às vezes não estão servindo mais o propósito, a gente precisa de novas coisas para substituir, enfim. Comprar faz parte da nossa vida cotidiana. Então, antes de comprar, faça-se 3 perguntas e seja sincero ao respondê-las. A primeira pergunta que você deve se fazer é: o que eu quero comprar? A segunda pergunta é: qual função que esse objeto ou esse item vai ter? A terceira pergunta é: onde irei guardar isso? E se você tem a resposta de forma precisa e específica para as 3 perguntas, pode comprar esse objeto que você quer comprar, porque provavelmente não vai ser um item que vai ficar parado e se acumulando com outras coisas aí na sua casa. Terceiro passo é aceitar o vazio. Um ponto-chave para que você não acumule coisas na sua casa, no seu escritório, no seu guarda-roupa, enfim, aonde você tem o costume de acumular as coisas, é você aprender a aceitar os espaços vazios. Eu sei que tem gente que tem praticamente um comichão em preencher espaços vazios. Se ele não tiver todo preenchido ali na sua totalidade, isso acaba gerando um incômodo ou um desconforto. E talvez esse incômodo se dê porque nós crescemos numa sociedade consumista. E desde pequeno a gente aprende que a gente precisa preencher espaços vazios. Tem até alguns jogos que estimulam que a gente faça isso. Tem gente que tem um verdadeiro pavor de ter um espaço vazio. A pessoa tira uma coisa do lugar, já pensando na próxima coisa que ela vai comprar para preencher ali aquele espaço, para que ele não fique vazio. Eu acredito que isso também seja algo que tem muito a ver com a forma com que a gente foi criado. Por quê? De geração em geração, dentro da nossa família, as pessoas, elas têm mais ou menos os mesmos hábitos e os mesmos costumes. E quando a gente decide seguir por um outro caminho, não quer dizer que o caminho que a família siga seja errado, mas também não quer dizer que o que você escolheu para sua vida seja errado. São apenas pontos de vista e estilos de vida diferentes. É importante a gente ter essa clareza que a gente não precisa seguir o padrão, né, que a gente foi criado, padrão estabelecido ali dentro da nossa família, porque, gente, as coisas mudam. E eu sei que tem algumas pessoas que me olham às vezes assim
e até acham errado algumas coisas que eu falo, do tipo, aqui em casa não tem nada para visita. As pessoas interpretam isso como se eu maltratasse as visitas. Não, gente, eu não maltrato as visitas que vêm na minha casa. Porém, eu tenho um estilo diferente. Se a pessoa vier na minha casa, ela precisa me avisar para eu me preparar para recebê-la, né? Agora, se ela chegar de última hora, realmente aqui em casa não tem uma estrutura para receber as visitas. E teve uma certa vez que eu tava vendendo alguns móveis do meu quarto. Eu já contei aqui que eu fiz uma reforma do meu quarto e tal, porque lá a gente teve um problema de infiltração na parede. Então eu tive que me desfazer do meu guarda-roupa que era fechado e trocar ele pro cômodo aqui atrás da sala, que é um quarto que a gente faz de closet atualmente. E aí veio uma pessoa aqui na minha casa, uma senhora interessada em comprar os móveis do quarto, que eu vendi tudo, cama, cabeceira, cômoda, guarda-roupa, tudo que tinha no meu quarto, aquelas mesinhas laterais, eu vendi tudo. Aí veio uma senhora aqui em casa, acompanhada do esposo dela, e quando ela entrou na minha casa, que ela viu que na sala tinha poucos itens, na cozinha também e tal. E aí ela chegou no quarto e viu que eu tava vendendo todos os móveis. E ela perguntou pra mim assim, mas você tá mudando de casa? Por que a casa tá tão vazia? Aí, né, eu educadamente respondi pra ela que eu estava mudando de estilo de vida. Que eu queria viver uma vida mais simples e com menos coisas, né? Que me dessem trabalho pra manter. E aí ela ficou meio assim, sem entender e tal. Consigo entender perfeitamente, né, que ela foi criada de uma forma diferente, que para ela é importante ter espaços para guardar muitas coisas e tal. E ela falou para mim assim que ela se sentia incomodada porque o quarto dela também era grande, mas que ficava com vazio e tal no local onde que ela iria colocar a cômoda que ela estava comprando de mim. Cada pessoa vive bem ao seu modo e a gente precisa aprender e respeitar isso. E as pessoas, na maioria das vezes, associam espaços vazios com lugares frios e tristes, mas eu, particularmente, associo um espaço vazio com um lugar de paz e tranquilidade. A quarta dica para a gente não acumular as coisas nos nossos ambientes é nos atentar para os espaços e as dimensões que a gente tem disponível dentro da nossa casa, ou seja lá, qualquer outro lugar. Eu, por exemplo, hoje em dia tenho um closet aberto. Ele é bem menor do que o guarda-roupa que eu tinha antigamente. Nele só tem 2 gavetas, no outro as gavetas eram maiores, né? E tinham 4 gavetas para cada pessoa. Porém, gente, eu me adaptei a isso, a viver com menos coisas, para que as minhas coisas coubessem dentro do closet que eu escolhi ter, que é um estilo mais industrial. E por mais óbvio que possa parecer, as pessoas acharem que se você vive numa casa pequena, você deve ter móveis pequenos e tal, mas é bem o contrário. E eu falo isso por experiência pessoal minha. Antes de eu me casar e me mudar para essa casa aqui, eu morava na casa dos meus pais. E lá é bem menor. Gente, a casa dos meus pais não tinha aonde colocar mais coisas minhas. Eu tinha muita coisa. Quando eu mudei da casa dos meus pais, que eu tirei as minhas coisas e tal para trazer para cá, eu, gente, fui uma pessoa que era solteira, que nunca tinha saído de casa, morado sozinha, eu tinha tantas coisas que o meu esposo fez 3 viagens para carregar as minhas coisas pessoais, que eram só minhas, roupas e objetos e tais, para vocês verem quanta coisa eu tinha num lugar bem menor do que eu vivo hoje. Atualmente, eu percebo que às vezes as pessoas acham que o problema é o espaço que ela tem. Mas, na verdade, ela não precisa de mais espaço. Ela precisa de menos coisas, gente. Às vezes, a gente acha que precisa de ter muito de tudo, variedade. Aí, às vezes, a pessoa não se atenta às dimensões e os espaços que ela tem. E ela quer fazer caber coisas que não cabem no ambiente. Igual, às vezes, a sala é estreita. Igual essa sala aqui onde eu tô gravando, é estreita. Aí, esses dias, né, eu tava conversando, uma pessoa falou assim, mas por que você não arruma um sofá daqueles retrátil? Porque não dá, gente. Porque se eu arrumar um sofá retrátil, não vai ter onde eu circular na sala. Então, eu prefiro não ter um sofá desses agora, porque essa sala aqui é estreita, do que ficar com espaço muito limitado. E aí, vai acabar gerando bagunça. Por quê? Eu vou espremer as cadeiras lá, vou ficar com espaço reduzido aqui pra gente circular, não vai ficar legal. Então, a gente precisa respeitar os nossos espaços. Se a gente tem uma casa grande, você pode ter poucos móveis e móveis maiores. Agora, se você também tem espaços menores, use a mesma regra. Compre móveis menores que caibam dentro do seu espaço e que você consiga acomodar suas coisas bem ali. Quinta coisa é regressar à casa de mãos vazias.
Sabe aquelas pessoas que têm o hábito de todas as vezes que ela sai de casa, ela volta para casa com alguma coisa na mão? Ou ela pega uma muda de planta na rua, ou ela compra alguma coisa. Eu já fui assim, gente. No meu ápice do consumismo, todas as vezes que eu saía de casa, eu voltava com um cacareco novo para casa. Ó, era um esmalte, às vezes um esmalte idêntico ao outro que tinha ali dentro da minha maletinha de esmaltes. Brinco, eu também comprava muita bijuteria, uma bobeirinha qualquer de maquiagem, tudo coisa baratinha. Mas a gente sabe que de grão em grão a galinha enche o bico e a gente fica com o bolso vazio, não é mesmo? E aí eu fui aprendendo a dizer não pra mim mesmo quando eu tinha vontade de voltar com alguma coisa pra casa pra não acumular. Eu vou dar aqui alguns exemplos pra vocês de como eu aplico isso atualmente. Recentemente eu fui viajar pra Carrancas e normalmente nos hotéis, pousadas que a gente vai, sempre tem aquele kitzinho ali de amenidades de banho, que vem um shampoo líquido, um condicionador, 2 touquinhas e tal, e sabonetes, e às vezes tem até alguns aromas de ambiente. Eu não usei as coisas que estavam lá disponíveis para mim usar como hóspede na pousada, e eu também não trouxe para casa. Por quê? Eu tô acostumada a lavar o meu cabelo com shampoo em barra, então eu não uso esse tipo de shampoo. Então, eu não trouxe para casa nem com a ideia de dar para outras pessoas, nem com a ideia de reaproveitar as embalagens e tal. Outra coisa também que eu aprendi a recusar foram os brindes que a gente ganha por aí. Esses tempos eu fui num evento beneficente e no evento eles deram uma caneca com o nome do evento. Eu não peguei a caneca. E aí depois o pessoal lá que estava organizando o evento colocou a caneca em cima da mesa e tal, e eu dei a minha caneca para outra pessoa que estava lá, porque, gente, eu não gosto de caneca de plástico. Fui numa excursão há pouco tempo e aí eles também deram um brinde e eu não quis. Eu agradeci e tal, mas não quis, deixei para eles darem para outras pessoas que quisessem pegar. E a gente precisa ter essa consciência, que não é porque tá dando ali que você precisa aceitar. Se você é do tipo de pessoa que não sabe dizer não sabe agradecer esses brindes que chegam até você, ou doações, isso vai acabar te levando a acumular as coisas. Por quê, gente? A gente precisa aprender a dizer não para as pessoas, né? Porque se a gente não disser não, aonde que a gente vai colocar tanta coisa que às vezes a gente ganha? Então, assim, agradeça com educação, mas não pegue se você não quer ter a sua casa acumulada. Se você tá curtindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido para se inscrever neste canal. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas e vamos para o próximo item. E o próximo item é evitar a regra do entra um, sai um. Isso pode parecer algo contraditório porque essa é uma regra que eu utilizo atualmente na minha vida, mas eu vou explicar para vocês porque se você quer evitar a acumulação, que você deve evitar essa regra pelo menos por um período. Para você utilizar essa regra de forma eficiente, os seus espaços já devem estar destralhados. Senão, você pode acabar entrando num ciclo aí vicioso, que é tirar uma coisa já pensando em comprar outra coisa. Antes de você utilizar essa regra a seu favor, você precisa destralhar, manter os seus ambientes minimizados, já com poucas coisas. E aí, caso você sinta necessidade de comprar uma coisa, você vai conseguir tirar outra coisa de maneira fácil. Dessa forma, você vai evitar a saturação dos seus ambientes e também a questão de você ficar fazendo isso como uma desculpa. Próximo item para você deixar de acumular é ter um propósito e seguir esse propósito. Precisamos ser firme com o que queremos e seguir isso. Ter uma visão completa e realista de como queremos viver, como queremos a nossa casa, o nosso guarda-roupa, o nosso espaço de trabalho. Então, e a partir disso, você precisa se apegar a essa ideia e olhar as coisas pensando em filtrar o que faz sentido para a vida que eu quero, para o guarda-roupa que eu quero, para a imagem que eu quero passar, o que faz sentido para mim. E o 8º ponto que vai te ajudar a evitar acumular é se livrar da influência da publicidade. A influência, gente, ela conta bastante na hora da gente tomar as nossas decisões. Por isso essa dica consiste em nós sermos fiéis mesmo ao que nós desejamos para a nossa vida. A gente precisa colocar de lado o que a gente vê, o que a gente escuta e seguir o que a gente quer. Você está aí sempre vendo blogueiras mostrando vídeos de comprinhas e tal, ou então sempre navegando em sites, em aplicativos de compra e tal, e
enchendo a sua lista ali de favoritos de coisa que talvez um dia você vai querer comprar porque você achou bonito. Isso vai acabar te levando para um caminho de consumo, que você vai acabar comprando uma coisa que você não precisa, mas que você, sobre essas influências, acabou mudando de ideia. Porque, gente, é assim que acontece. A gente pode até achar que não, mas a gente é influenciado o tempo todo. E às vezes a gente cria necessidades pra gente que não existem. E essas necessidades surgem a partir exatamente disso, de você ficar vendo muitos vídeos e tal, de comprinhas, indicações de blogueiro, sites de compra, e isso aí vai fazer você acumular coisas e depois acabar se arrependendo porque gastou dinheiro à toa. Penúltima coisa é separar as coisas por zona de transição. Bom, idealmente na nossa casa a gente deveria ter um espaço para tudo. Porém, nem sempre isso é possível, mas é possível que você determine um tempo até dar um destino final para as coisas que estão ali de forma transitória. Por exemplo, eu estou separando algumas peças de roupa que eu não vou usar mais. Já coloquei na minha lojinha do Enjoei essas peças para vender. E eu determinei que eu vou dar 3 meses para que essas peças sejam vendidas. Se não, essas peças já estão ali dentro de uma sacola, num cantinho ali do closet, para eu poder levar elas para o brechó físico aqui da minha cidade. Para você evitar de acumular as coisas, você precisa de ter esse lugar ali onde você deixa as suas coisas de forma transitória. Não é junto com as suas coisas esse lugar. Por quê? Aí você vai acabar se iludindo, misturando as coisas e vai pensar que, não, isso daqui merece uma nova chance. Então, tenha um espaço transitório. Eu gosto de deixar as minhas coisas ou numa sacola ou dentro da mala ali dentro do closet. E eu sempre coloco ali uma etiqueta com tempo, né, que eu determinei para vender. Se não vender, eu já passo a mão na mala ou na sacola, levo no brechó. E se lá também as minhas coisas não passarem por uma triagem, eu já encaminho elas para doação. E a mesma coisa eu faço com outros objetos que não sejam roupas que eu vou vender. Eu coloco dentro de uma caixa e eu fico ali monitorando até essa caixa encher. Encheu, eu levo a caixa direto para doação. Não espero mais nada acontecer, porque senão, gente, a gente acaba mexendo nessas coisas e volta com elas para o lugar. E isso acaba se transformando em acumulação nos nossos espaços. Última coisa para você não acumular aí na sua casa são papéis. Bom, a gente vive no mundo digital. É preciso aceitar isso de uma forma ou outra, né? Me contem aí vocês, aonde que vocês moram, se vocês já perceberam que o uso de papel está sendo cada vez mais reduzido. Por exemplo, eu aqui onde que eu moro, cidade de porte médio. E aqui a gente tem a visita do carteiro 2 vezes por semana, mais ou menos. Agora eu acho que reduziu para 1 vez por semana. E ele quase, gente, quase não traz correspondências físicas impressas mais. As únicas correspondências que chegam aqui em casa de forma física é a conta de água e a conta de luz. E eu deixo elas penduradas aqui na minha geladeira com um imãzinho. Assim que a gente paga, eu vou lá, anoto a data e dou um ok ali, que a gente pagou a conta. Depois eu jogo fora, porque o comprovante de pagamento já fica salvo na nuvem e também no aplicativo do banco. E eu também aprendi a não pegar mais papéis que me dão pela rua. Gente, isso pra mim foi uma coisa muito difícil, porque eu fico sensibilizada com as pessoas que estão trabalhando, distribuindo panfletos e tal. E aí eu sempre pegava e eu voltava com a minha bolsa lotada de papel da rua. Mas hoje em dia eu não pego mais. No sinal, na rua, eu agradeço a pessoa, mas eu não pego, gente. Porque tinha vezes que eu ficava com vergonha e às vezes eu passava mais de uma vez pela mesma rua e a pessoa me dava e eu vinha com 3 papéis. Mais um pouco era eu que estava distribuindo aquele panfleto. E depois que eu parei de pegar esses papéis, né, que me dão pela rua, cartãozinho, catálogo de loja, essas coisas assim, eu comecei a ver que a minha bolsa voltava para casa mais limpa, do jeito que ela foi, sem muita acumulação de papel. E às vezes também a gente chega em casa e aí tira esses papéis, coloca ali e fala, depois eu vejo o que eu vou fazer, vou ler cada um, vou dar uma atenção ali para cada um, e não faz, e aqueles papéis acabam se acumulando ali dentro da nossa casa e trazendo mais uma desordem visual pra gente. Como bônus desse vídeo, foque na organização, na limpeza e também na funcionalidade das coisas dentro da sua casa. Veja se as coisas que você tem funcionam para a vida que você leva. Não foque somente na estética e no que é usual para outras pessoas. Lembre-se, a gente tem o nosso estilo próprio, a nossa individualidade, as coisas precisam fazer sentido pra gente.
e o resultado final, eu garanto para você, será uma casa e um espaço mais agradável e leve. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, um grande beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!